Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos mais uma vez em um estudo para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Convidamos a todos à elevação do pensamento, à serenidade do coração, para que a gente faça a nossa prece inicial, pedindo as bênçãos de Jesus para esse momento. Divino amigo e mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estudo, pelas luzes da doutrina espírita, e pedimos a tua bênção, e também ao dos nossos mentores espirituais, que possam nos auxiliar na abordagem desse tema tão importante, que é a família, aqui na Terra e também a família universal. Senhor, que a tua paz e a tua luz estejam no coração e nas mentes de todos os nossos ouvintes, de todos os lares que serão alcançados por esse estudo. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, flores e espinhos em família. A doutrina espírita é rica em recursos, em informações e conhecimento que ela nos traz a respeito da família. E temos nesse conhecimento a base, um dos princípios fundamentais da doutrina, que é a reencarnação. Então, para que possamos abordar o tema família, é necessário partirmos dessa premissa, da reencarnação, e também da lei de causa e efeito. Nós, aqui na Terra, nos reunimos em famílias que são, sim, planejadas no plano espiritual. E lá são feitos os planejamentos, acordos, aceitações ou não, né? Porque também existem as reencarnações compulsórias, mas, de maneira geral, nós pedimos pela família na qual nós reencarnamos. Nós concordamos com essa vinda em conjunto, com essas almas afins ou menos afins que nos acompanham aqui na Terra. Então, o tema vai falar de flores, que são bonitas, agradáveis, que perfumam a nossa vida, mas também de espinho, pois os espinhos fazem parte, muitas vezes, da nossa vivência em família, como sabemos muito bem todos nós, né? Os grandes desafios que nós encontramos na convivência familiar. Sempre vai ter aquele parente consanguíneo, seja pai, mãe ou irmão, com o qual nós temos uma maior afinidade. E aqueles que compõem esse grupo familiar, que também se estende, é claro, aos filhos, aos primos, aos tios e todos aqueles da consanguinidade com os quais nós não somos tão afins e que para nós a convivência é um desafio, muitas vezes machuca, incomoda e, graças a Deus, nós temos o esquecimento do passado quando nós reencarnamos, para que a gente possa novamente reconstruir os laços da afetividade, seja com quem for. Porque, se lembrássemos, isso iria nos atrapalhar. Nós, no decorrer do estudo, vamos procurar desenvolver essas ideias um pouco mais, trazendo
conteúdo de livros da doutrina espírita para o nosso entendimento e ampliação desse tema. Com qual finalidade? Viver melhor em família. É um tema que nós já trouxemos, que é a família sob a ótica espírita, falando de vinculações e desvinculações. Esse estudo está aqui no YouTube também. E hoje vamos focar de maneira, dentro do possível leve, essa questão das flores e dos espinhos. Vamos ver o que a doutrina traz para nós sobre a família. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz já traz uma definição que diz o seguinte: a família humana é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Olha que interessante, meus irmãos, fala até de santificação que pode se atingir nesse processo de evolução que se dá nessa reunião de almas chamado família, essa reunião chamada família. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Observamos aqui que André Luiz e seus instrutores lá do plano espiritual usam o termo sacerdócio para maternidade e paternidade, né? E no slide anterior a gente viu lá santificação. Vejamos a importância de uma vivência da maternidade e da paternidade bem vivida, né? Bem, dignamente vivida. O quanto que isso traz progresso ao espírito, crédito, né? Como se a gente ficasse com muitos créditos no plano espiritual por cumprir esse sacerdócio da maternidade e paternidade de maneira correta. Vejamos a importância, então, aqui do tema, né? Flores e espinhos em família, a família na perspectiva espírita, viver em família. Pode parecer repetitivo, mas pela sua importância para a evolução espiritual de cada um de nós, nós temos que ter esse conhecimento e essa vivência acima de tudo, pois essa vivência digna que vai nos trazer a nossa redenção, a nossa regeneração, o nosso progresso. Ah, mas eu não sou mãe, não sou pai. Então, não está aqui descartado essa regeneração e esse progresso, mas a vivência cristã em família, viver dignamente. E também aqueles que não são pais ou mães biológicos, mas estão no papel de pais. Vale a mesma coisa, a mesma regra. Então, nós seguimos aqui, né? Trouxemos André Luiz. Agora, Emmanuel, no livro Família, tem uma mensagem em família. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Então, nós temos que ter essas palavras gravadas na nossa intimidade, né? Ou faz como eu, às vezes, imprime e põe no quadrinho, né? Para rever, rememorar, servir de alerta, de instrução mesmo de comportamento, diante daquele desafio, de uma suposta ofensa, ou daquilo que nós tomamos como uma ofensa, né? Que muitas vezes não é, ou
de um menosprezo, né? Quando temos nosso orgulho ferido em família, ou estamos diante daquela pessoa um pouco mais difícil. Temos que ter paciência, renúncia e boa vontade. Essa é a lavoura de luz da alma. E ainda, Emmanuel, o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Ouvimos algumas vezes na juventude, ou nós mesmos tivemos essa frase na cabeça, né? Ah, eu nasci no lar errado. Eu me dou muito melhor com a família do meu amigo, ou coisa parecida, né? Ninguém nasce em lar errado. Como dissemos, existe um planejamento reencarnatório que situa as almas que devem reencarnar juntas, pai e mãe, sabem que vão receber tal e tal espírito como filhos, e sabem um pouco da história de cada um, por que a necessidade, né, dessa convivência próxima na consanguinidade. Deus nos situa no lugar melhor para nossa evolução. Não há erro nisso. Ah, nasci em família errada? Não existe. É aí, em família, que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Vejamos só, encontramos tanto o adversário de ontem, quanto as afeições queridas do passado. Olha que beleza! Não viríamos só com os adversários, mas também a misericórdia permite que a gente reencarne também com as nossas afeições queridas, na mesma família, na mesma consanguinidade. Nós encontramos, né, no Decálogo, Êxodo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor Deus vos dará. Então, não fosse o Novo Testamento todo que Jesus trouxe sobre a importância da família, e a doutrina espírita vem clarear para nós esse entendimento, essa importância na família. Mais uma vez, porque conhecemos, sabemos o que é a reencarnação e a necessidade da reconstrução dos laços de afeição. A reencarnação é lei de Deus. E nós nos reencontramos com aqueles que devemos aprender a amar. Para aí sim, né, honrando pai e mãe, possamos herdar para viver nessa terra que o Senhor nos dará. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta Jesus quando ele está junto aos discípulos e procuram por ele, procuram dizendo que a mãe e os irmãos estão ali fora esperando por ele. E ele dá essa lição: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em seguida, ele próprio responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Colocando aí a família num outro patamar, a família espiritual, a família que se compõe daqueles espíritos afins, que estão em sintonia, que estão em afinidade. Aqui nós trouxemos algumas flores, mas aí vamos ver que há duas espécies de famílias, então. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Trouxemos Jesus, né? Falando quem é meu pai, quem são os meus irmãos, quem é minha mãe. E ele mesmo não fala?
todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, meu pai, minha mãe. Por quê? Ele estava falando da família espiritual, que são aquelas que, mesmo se rompendo pela desencarnação, vão se encontrar no espaço, vão se procurar para formar famílias novamente. Ao passo que os laços corporais são frágeis. Os laços corporais, eles unem aqui na Terra os espíritos, mas se não há afeição verdadeira, eles vão se romper e ser laços mais tênues, mais fracos. E não necessariamente essas criaturas vão se reunir no plano espiritual para formar novas famílias, tanto lá quanto para voltarem juntos. Dá para entender, pessoal, que existe aí algo além do planeta de expiação e provas, que enquanto estamos aqui na expiação e provas, somos devedores uns dos outros, prejudicamos a muitas criaturas no passado ou fomos prejudicados por elas. Então, a misericórdia divina, a providência divina, que criou a lei da reencarnação, visa a nossa reconciliação, para que possamos todos evoluir sem mágoas, sem máculas do rancor ou do ódio. Precisamos nos libertar desses sentimentos para seguirmos adiante na evolução. Aí sim, todos como irmãos, na mesma família espiritual. Mas enquanto estamos nessa lida de reconstrução, de idas e vindas, plano espiritual, reencarnação, plano espiritual, reencarnação, nós temos a oportunidade de estarmos com aqueles com quem temos que nos reconciliar, mas nem sempre nós conseguimos, né? E esses laços, eles se rompem. Os laços que são inquebráveis são os laços espirituais. Então, nós trouxemos aqui, meus irmãos, alguns pequenos poemas que nós vamos ler juntos, que está no livro Família, que é psicografado por Chico Xavier, e que traz diversos poetas que fizeram pequenas trovas sobre a família. Então, para que a gente se estimule e entenda, sobretudo, que nós estamos vivenciando dificuldades, mas que não somos só nós, né? A família do vizinho também passa dificuldades e assim por diante. Todos nós estamos nos desafios aqui na Terra e, graças a Deus, optamos pelo conhecimento espírita e pela vivência cristã, compreendendo naquele parente mais difícil, naquele que parece espinho, a grande oportunidade de nos transformarmos para o bem, para o amor, amando esse parente mais difícil, para que esse espinho volte a ser ou passe a ser uma flor na nossa vida. Então, vamos lá para essas pequenas trovas. Há muita culpa escondida, cinza que foi ódio em chamas, que às vezes surge na vida, no parente que mais amas. Eu vou tomar a liberdade de ler 2 vezes cada trovinha. Vamos lá. Há muita culpa escondida, cinza que foi ódio em chamas, que às vezes surge na vida, no parente que mais amas. Luciano Reis. Achei no livro da vida este conceito profundo. Família que briga unida consegue vencer no mundo. Lulu Parola. Olha que interessante, gente. Tem briga, mas se mantém unida, vence. Achei no livro da vida
este conceito profundo. Família que briga unida consegue vencer no mundo. E mais uma. Lar me parece bigorna, antimalho em certo jogo, no qual o amor é testado em altas provas de fogo. E não é assim? Altas provas de fogo, parecendo uma bigorna. Mas o amor é testado justamente nessa hora dos grandes testemunhos. Então é Cornélio Pires que escreveu para nós. Prometeram no outro mundo família, trabalho e fé. Mas vendo as lutas em casa, os coitados dão no pé. Então, é assim, uma brincadeira, né, que ele faz, falando a pura verdade, né? Lamartine Babo, nosso conhecido compositor Lamartine Babo, mandando essa trova através da psicografia de Chico Xavier. Prometeram no outro mundo, né? Lá no plano espiritual, na hora do planejamento, família, trabalho e fé. Mas vendo as lutas em casa, os coitados dão no pé. Quer dizer, na hora do testemunho da prova aqui na reencarnação aqui na Terra, muitos não dão conta e ó, dão no pé para se resolverem num outro momento, né? Em outra ocasião. Mas nós não devemos perder a oportunidade, não, que a gente não sabe como que será a próxima ocasião que vamos reencontrar esses, né? Então vamos lá. Feito de ouro ou sucata, o lar de angústias e esperas. É o campo onde se resgata as dívidas de outras eras. Perfeita essa, né, gente? Seja de ouro ou de sucata, quer dizer, o lar, tanto o lar pobre quanto o lar rico, passa pelas mesmas angústias, porque ali é um campo de resgate de dívidas de outras eras. Não vamos ser solidários com todos, né? Não vamos achar que o lar mais rico não teria problemas. Todos têm esses resgates para realizar. Aí tem mais um aqui, gente. Eu perdi aqui o slide. Para a gente finalizar. Família onde estiveres, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. Família, como estiver, erguida seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. É isso, meus irmãos, que nós tínhamos para trazer hoje a respeito da família, para que a gente seja ciente, consciente do nosso papel. Aquele que já compreende, ele pode dar mais. Aquele que já sabe, ele pode ter mais paciência, mais renúncia, mais resignação diante dos membros da família. Que ele já sabe, nós somos espíritas, né? E pretendemos essa vivência cristã que nos dê essa credencial verdadeira, né? Que cada um só sabe lá no fundo, na intimidade, se realmente está sendo espírita, né? Mas a fonte já está ali à nossa disposição, né? É o Evangelho, é a doutrina espírita, nos dando essa força, essa coragem, para que nós sigamos adiante, seja qual for a configuração da nossa família, aproveitando essa bênção de trabalho que é a convivência familiar. Sejam flores ou sejam espinhos que nós encontremos, vamos ser a flor, né? Cabe a cada um de nós. Pedimos ao Mestre que nos dê bom ânimo em todas as situações. Obrigada e até uma próxima.